Uma coisa descontraída, uma conversa pra gente poder falar. E aí, dentro de alguns dias, eu tava pensando assim, por que a gente não pode registrar, fazer fala de pessoas que conhecem, que falam, que possam contar história, que possam inspirar pessoas. Eu tenho um projeto meu, que é Vando Douglas, que é Jovens Empreendedores e Influenciadores. São jovens empreendedores que podem influenciar outros jovens a empreender. E a gente está na maior cidade, na cidade que mais cresceu no Brasil e que mais fez acontecer. E aí eu comecei a entender que a gente podia mostrar mais e falar mais sobre personalidades. Certo. E aí, antes da gente começar tudo aqui, e eu contextualizei, eu quero que você se apresente para mim, para o seu público, para a gente poder entender. Tá, eu sou Emanuel Jadir, sou paraense, nasci num interior chamado Maracanã, na região nordeste do estado do Pará. É uma área praiana, né? Eu gosto muito da minha cidade, uma cidade que tem quase a idade de Belém, né? Fica ali próximo do município de Igarapé-Açu. Né? Maracanã é uma terra assim, que tem muitas belezas naturais. Uma das praias mais famosas do município é a ilha de Maiandeua, onde tem o Algodoal. A Praia da Marieta. Né? Então, o município é um município cheio de riquezas naturais, né? Um local turístico. E eu tenho uma relação muito forte com a minha cidade, assim, de gostar, porque eu rememoro a minha infância que eu passei ali, né? Eu saí de lá com, né, assim, eu tinha uns 9, 10 anos, eu fui criado em Belém. Então, me sinto mais da capital do que do interior. Mas nunca esqueci a minha bagagem cultural, a minha bagagem como pessoa, como cidadão que nasceu, né, no interior do estado, e me orgulho de ser praiano. Show. E hoje, para falar de formação acadêmica, o que hoje exerce e o que já foi nessa trajetória, né? A gente sabe que tem várias funções, desde a sua primeira formação até hoje, um formato jornalístico, um formato da área empresarial. Quem é o Emanuel quando se fala de formação acadêmica? Acho que assim, a minha formação acadêmica ela foi muito influenciada pela minha mãe. Minha mãe foi uma professora, formou gerações, né? Gerações na cidade. Ela foi professora na ilha de Algodoal, lá na cidade de Maracanã também, no município, né? E era uma professora assim muito renomada, muito reconhecida. A cidade inteira, quando se fala no nome dela, as pessoas conhecem, sabem quem é. Ela foi a professora do meu filho, não sei o quê. Meu pai era a minha professora. Você é filho da professora Ana, não sei o quê, então, entendeu? Tipo isso. E aí, quando chega na cidade, então ela tem uma referência, ela é muito conhecida. Meu pai também era, porque era comerciante na cidade, né? Então, assim, dos filhos, alguns enveredaram para a área da educação, né? Da área da linguagem. Então, minha mãe era uma professora que sempre incentivou a leitura, desde pequeno. Então, fui criado nessa atmosfera de uma família que gostava muito de música, meus irmãos gostavam muito de música. Aprendi a consumir música boa da MPB com meus irmãos mais velhos. Eu sou sou o caçula de uma família de 12 filhos. 8 homens e 4 mulheres. Né? Então, a minha família é muito grande. Quando se reuniu eu no já final sou de tio-avô. Então, aí, voltando lá para a influência da minha mãe, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu fui direto para a faculdade fazendo letras. Né? Eu fiz um teste vocacional e realmente dava ali o de ciências humanas. E aí eu disse, não, se deu letras, direito, psicologia... Bem sucedido. Fiz letras. Depois, assim, eu não fiquei satisfeito ainda, né? Eu disse, não, eu queria alguma coisa a mais. Eu disse, vou fazer... E sempre fui apaixonado pela comunicação. Aí eu fiz, né, jornalismo na UFPA, os 2 cursos foram na Universidade Federal do Pará. E aí ingressei nesse meio da comunicação, de lá nunca mais saí. Aí eu fiz o mestrado em letras também, né, me especializei na área de responsabilidade social corporativa e agora estou terminando uma pós-graduação, que eu amo essa parte da linguagem, que é a análise de discurso. Eu acho que é importante a gente, como cidadão brasileiro, qualquer pessoa, precisa entender o que é que está se consumindo
o que é que tem por detrás de um discurso, seja o discurso político, seja o discurso religioso, o discurso científico, o discurso cultural, né? Então as pessoas precisam entender até para saber o que é que estão consumindo, para elas não serem manipuladas ali, porque realmente existe isso, né? Todo discurso que as pessoas consomem, seja de uma propaganda, seja de uma marca, né, que você está consumindo ali, tem um discurso que está embutido, tem uma ideologia envolvida em qualquer coisa. Que legal. Aí a gente vai falar, né? Saiu, o Emanuel viveu a vida inteira em Belém ou teve outras transições antes de vir para Canaã? Antes de vir para cá, para Canaã, eu vou de forma decrescente. Vai lá, né? manda. Eu estava em Tailândia, trabalhando com relacionamento com comunidades, eu era supervisor de responsabilidade social, numa empresa que extrai, né, óleo de dendê, óleo de palma. Uhum. Né? Então eu fazia eu transitava muito entre Tailândia e Tomé Açu. Então tinha um relacionamento com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades não tradicionais. Então eu criava um vínculo de conhecer um pouco ali, que me permitiu conhecer bastante ali os povos da floresta, as comunidades escravadas numa área muito longe dos centros urbanos. E aí encontrava cada história interessante de ver pessoas que às vezes, muitas vezes, a política pública não chega até lá, né? Então essas pessoas que eu sempre tive essa preocupação de, se tem um projeto, nessa empresa que eu trabalhava, vamos valorizar quem está longe do centro urbano, quem está à margem da sociedade, né? Que não tem muito acesso. Eu sempre busco valorizar essas comunidades quando se for para indicar alguma coisa, que sejam para essas que estão mais longe dos centros urbanos, né? Que não tem muita oportunidade. Que legal. Aí de lá, de Tailândia, eu estava em Belém, fiquei 2 anos, atuei como gestor de comunicação num hospital de oncologia infantil. Também foi uma virada de chave na minha vida, de ver experiências de crianças, né? Que às vezes são projetos de vida, alguns deles não se concluem, infelizmente, né? Mas assim, aprendi muita coisa com a resiliência de crianças, jovens, adolescentes que enfrentaram esse desafio, ou que enfrentam, né, a batalha pela vida. E aí, dentro desses anos de trabalho e teve, surgiu o Canaã dos Carajás. Já conhecia? Não conhecia. Aí eu vim de Tailândia para cá, né? Não conhecia quando eu vi um outro Pará, né? Dentro de um Pará. De um Pará, ou seja... Que não parece um Pará e que está se tornando um Pará. O Pará, eu entendo o Pará, assim, sabe, como uma mistura, como se fosse um resumo do próprio Brasil. Sim. Né? Porque a gente tem um Brasil com vários Brasis. E o Pará, ele parece ser esse resumo do Brasil. Porque pela grande dimensão geográfica do nosso estado, né, a gente vê essa pluralidade de culturas, é uma fusão, né, de saberes, de tradição, de costumes, né? E assim, esse lado para cá das regiões sul e sudeste é diferente para quem sempre conviveu ali na região nordeste, na região mais próximo da capital, né? Quando você vem, você tem um choque de realidades, né? Ver o cenário natural, né, totalmente diferente. Você vê essa coisa mais acidentada, de morros, montanhas, enfim. Parece que você está fora de uma realidade do Pará. Há quanto tempo você está aqui em Canaã? Vai fazer 2 anos, né? 2 anos. Aí antes de voltar, depois eu voltei para Belém, em 2020, para o Pará, no caso, né? Foi em 2021. 2020 para 2021. Eu morei 9 anos em Porto Velho, no estado de Rondônia. Participei de um grande projeto, na construção de um projeto, trabalhava na área de comunicação corporativa, né? Eu era analista de relações institucionais e trabalhava apoiando os projetos institucionais, né? Dando apoio também para a comunicação interna, a assessoria de imprensa. E lá esse projeto era a construção da hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira. E essa obra ela fazia parte do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, na época do governo Dilma, né? Então também foi uma outra experiência enorme na minha jornada profissional, né? De conhecer o extremo norte do Brasil.
Então, coisas E maravilhosas eu falo tem por ali. assim, porque assim, eu estou transitando nessa área da comunicação, entendendo o que é comunicação, e aí ver alguém e trocar essa experiência com você foi justamente entender como é que funciona a comunicação quando a gente vai falar desde a relação com a comunidade até um relacionamento institucional. E eu estou acostumado a ver a comunicação como a comunicação da imprensa da televisão. E é o que a gente tem mais o convívio. E aí, para quem não sabe, conheci Emanuel através da agência Canaã, Ana Graça. Legal. Emanuel Muito estava bacana. trabalhando numa empresa e aí a gente ali se conheceu e a gente foi, trocou figurinha. E aí ele, automaticamente, por ter esse instinto belenense, paraense de bora ali, Boninho, pra tu conhecer o negócio, bora, não tô fazendo nada, a gente vai se conhecendo. Mas assim, Isso aí. Canaã dos Carajás, nesses 2 anos pro Emanuel, o que você consegue extrair dessa cidade? Nesses 2 anos, porque aí tu falou assim, de chegar e ter esse impacto com uma cidade totalmente diferente da tua realidade, mas e aí, eu queria que tu resumisse esses 2 anos em poucas palavras pro Emanuel. Do pouco que claro, eu não tenho um ponto de vista aprofundado, né, a respeito técnico, sociológico a respeito Não, mas é o que do você que sente, né? Mas é o meu lado empírico da coisa, a minha experiência percepção de vivência aqui, né? Percebi que é uma cidade que tem uma projeção muito forte para o futuro, né? Ela é uma cidade promissora, né? Para negócios, enfim, por conta do minério, né? E aí eu consigo entender, eu perceber essa cidade um crescimento assim exponencial. É o que vem acontecendo, né? E para mim, no meu ponto de vista, Canaã ela é um resumo de um microcosmos, digamos assim, um pedaço do mundo aqui, né? Em que há uma fusão muito grande de cultura, de costumes, de saberes, né? É como a gente estava conversando ainda há pouco. O exemplo da gastronomia, das culturas, das manifestações culturais, né? É muito plural. Eu entendo que talvez esses processos, né, sociais, eles estão fervilhando, né? Eles estão em formação. Daqui, sei lá, 20, 50 anos, talvez Canaã tenha uma identidade fixa, né? montada, idealizada, mas enquanto ainda estamos construindo. Isso aí é fruto desse processo de migração, né? Processo migratório, e aí a gente consegue não ter essa unidade, mas isso é tudo, toda essa experiência ela é muito válida para essa consolidação futura do município. Show. Em relação à questão cultural, né? Eu sou acadêmico do curso de secretariado. E aí a gente tem também essa pegada de entender como é que funciona a comunicação institucional. A gente vai ter agora relacionamento cerimonial e etiqueta, e também esse processo da gente entender o que é dentro da formação nossa acadêmica. Mas o Emanuel, como um profissional da área, que já teve esse trabalho inteiro nessa trajetória que você deu aí, qual que é o recado que tu dá para mim, Vando Douglas, como uma mudança de transição para uma comunicação, agora como comunicador, e também para quem está se formando hoje na área da comunicação, que ainda não sabe o que vai fazer ou o que gosta de fazer. Né? Porque a gente sabe que é difícil você encontrar algo que realmente faz o seu coração pulsar na hora que você está trabalhando e algo que você está trabalhando porque você precisa para pagar o boleto. Sim, isso claro. É fato. Qual que é o recado do Emanuel para essa galera? O recado que eu tenho para quem está enveredando para essa área da comunicação, o que está no caso do processo de transição seu que você está falando, ou alguém que tem interesse em ingressar nesse mercado, ou que já esteja no mercado, iniciando, né? É importante sempre estudar. E quando eu falo estudar, é no sentido de você ter conhecimento técnico, internalizar esse conhecimento técnico através do processo da leitura. Ler exatamente direcionando para a questão técnica. Como é que se dá o processo da comunicação interna? Entender ali a comunicação institucional, a comunicação empresarial, que princípios eu preciso entender, né, para eu poder ser um profissional e conseguir me destacar naquele mercado ali. Hoje em dia, a informação ela é poder, né? E se você realmente tem competência técnicas, no sentido do conhecimento, né, não tem o porquê você ser inseguro e compartilhar com o outro.
Quanto mais você compartilha informação, você ensina, você se fortalece e aprende muito mais, né? Porque há uma tendência muito grande em toda essa minha jornada profissional, que eu percebi de passagem por várias empresas, existem profissionais que são muito inseguros, né? Que acham, eu não posso ensinar porque senão eu vou perder, né, a minha posição aqui. Pelo contrário, quanto mais você ensina, mais você cresce. Sim. Então, partilhar conhecimento técnico é muito importante para um profissional que tem segurança, que é seguro de si, né? Então, a deixa que eu coloco aqui como sugestão é sempre estudar, nunca parar de estudar. Show. A gente vai para a última pergunta. E aí a gente sabe que o Emanuel, nesse momento, está em uma transição também de carreira, de espaços, de conhecimento de área. Né? Então, eu queria que o Emanuel falasse para o Emanuel de 10 anos, para que daqui a 10 anos, qual que é o recado que o Emanuel de hoje tem para o Emanuel daqui a 10 anos. Seja diverso, seja... utilize mesmo para ou um conselho, ou uma ajuda, ou uma bronca, algo que realmente seja para o Emanuel daqui a 10 anos. Eu acho que o conselho que eu daria para mim lá na frente é sempre não perder essa essência do que você já tem hoje, né? Porque eu entendo que hoje esse Emanuel ele aprendeu com coisas, com os erros passados, né? Hoje, aos 53 anos, esse meio século já é suficiente para entender, né, um pouco a vida e dizer que essa bagagem de vida, né, que a gente construiu ao longo desse processo, que você nunca esqueça disso, o seu passado, como foi, porque sempre ele vai ser importante para a construção desse futuro. Show de bola. Obrigado. Então Imagina. É isso. Obrigado pelo carinho. Sucesso nessa sua nova também. jornada. Igualmente. E que você consiga ainda chegar a lugares que você nunca imaginou. Amém. A gente está na Terra e a gente tem essa possibilidade de viver experiência nova todos os dias. Eu te agradeço pelo carinho, pela oportunidade e conte sempre comigo. Nós vamos tomar uma saída no Verão